No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos mistérios envolvem esses dois textos que inauguram a Bíblia Sagrada? Quantos anos tem o planeta Terra? Existiu uma Terra caótica? A queda de Lúcifer teria sido a causa da morte dos dinossauros e a transformação dos continentes? E o Jardim do Éden? Bem-vindo à minissérie No Princípio. Diante de tudo que a gente já estudou até agora, sobre a queda do querubim, sobre a forma como se deu, sobre o período da Terra em que isso se deu, então ficou uma grande pergunta. Se a teoria mais forte é de que a queda do querubim como um meteoro foi a causa da extinção dos dinossauros numa Terra pré-semana do Gênesis, então como é que os dinossauros foram extintos afinal de contas? Se não foi através de um grande cometa que seria o querubim caído, como que os dinossauros, então, foram extintos? Ou melhor, quando é que eles foram criados? Em que momento eles são criação de Deus? Para essa e muitas outras dúvidas, vamos seguir adiante com o texto. Vem comigo. Então, primeiramente, é fundamental a gente ter bem claro uma coisa. Os dinossauros existiram sim. Tá? Não é para existir qualquer dúvida quanto a isso, visto que nós temos uma quantidade imensa de fósseis encontrados que provam isso. Então, não é novidade para ninguém que muitos museus de história natural, no Brasil, principalmente fora do Brasil, nós temos muitos fósseis de dinossauro que provam que esses animais de fato existiram. Outra questão importante é a gente definir que a gente entende que eles foram criados por Deus, tá? E não por Satanás, como algumas teorias propõem, de que seria uma criação diabólica para deturpar e desequilibrar o ecossistema natural da criação de Deus. E que por essa razão Deus teria exterminado esses animais para não se misturar com a criação original. Se você nunca ouviu nada sobre essa teologia, de que os dinossauros eram uma criação de Satanás após a queda dele, então nem leve isso adiante. Tá? Nós temos que definir então duas coisas importantes. Dinossauros de fato existiram e dinossauros são sim criação de Deus. Ok? Outro ponto que ainda não vamos responder por enquanto, tá? Mas quando eles foram extintos? Ou eles foram extintos? Existem ainda? Pode parecer uma pergunta absurda, mas não é tanto assim. Mais uma questão. Se eles são criação de Deus, eles foram criados em que dias da criação? E por que a Bíblia não menciona eles? É uma outra questão importante. Outra pergunta mais polêmica. Se eles foram criados no Gênesis, eles conviveram com seres humanos? Bom, são várias perguntas sobre um assunto que aparentemente tem muito pouca informação disponível, não é verdade? Então vejamos o que os conhecimentos que nós temos acesso hoje em dia, o que eles podem trazer para a gente de esclarecimento e informação a respeito dessas criaturas tão fascinantes que são os dinossauros. E você está vendo aí embaixo que eu coloquei o professor Adalto Lourenço. Ele é minha grande referência para esse estudo, esse material de pesquisa. Ele é físico, ele é teólogo, ele é professor acadêmico, ele é cristão e ele trata disso sempre com muita responsabilidade, falando sobre a Bíblia Sagrada e como ela é a verdade, independente da ciência tentar provar que não. Tá? Então vem comigo que nós vamos continuar nessa jornada agora falando sobre os nossos queridos dinossauros. Então é importante a gente começar partindo do seguinte princípio, o termo dinossauro. É importante a gente se situar de que registros escritos se utilizam de termos conhecidos da época em que a obra foi concebida. Como assim? Na época em que você escreve um livro, um artigo, uma revista, você usa os termos que são comuns à época. Hoje em dia, por exemplo, nós temos textos de revistas, de livros, que usam muito da linguagem que se é conversada entre as pessoas nos dias de hoje. E assim também era antigamente. Tá? Por exemplo, o termo dinossauro
surgiu somente em 1841 através do paleontólogo e anatomista britânico Sir Richard Owen, que é esse senhorzinho que está embaixo aí, em uma reunião da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Ele se referia aos termos Deinos, que quer dizer terrível, e Saurus, que quer dizer réptil, ou lagarto em alguns casos. Daí surge o Deinosaurus, ou réptil terrível, que para nós popularizou como dinossauro. Tá? Anterior a esse termo, o mais comum era usar a palavra serpente. Ah, mas serpente não é cobra? Então, na verdade, não. Serpente é o termo técnico para réptil, né, de uma forma geral, como a própria serpente do Éden ela era antes de se tornar uma cobra. Tem até um vídeo já falando sobre isso, a interferência direta que a serpente tem no pecado do Éden. Tá? Então, serpente é um termo que se usava de uma forma geral para se referir a qualquer tipo de réptil. Ok? Olha, o termo dinossauro ainda, o próprio hebraico, ele indica que se tratava de um réptil ao usar o termo Nahash, contrariando também teologias errôneas de que o diabo se passou por uma serpente, né, ou por uma cobra, sendo também que nós já entendemos que o querubim ele nem era diabo ainda no período do Éden, quando ele habitava lá. Então olha, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 3, verso 1, quando fala, né, que é a serpente, o mais astuto dos animais terrestres, né? Veja aqui, ó, agora a serpente, no hebraico, o Ehan Nahash, né, quer dizer uma serpente. Tá? Não se trata de uma cobra, mas é uma serpente. Tá? Nahash, que é serpente, que é um termo que se refere a réptil. Então, quando a Bíblia também foi traduzida, Jerônimo traduziu ela do hebraico para o latim, e depois ela passou para o inglês, que aí foi a versão da King James, o termo que se usava ainda era serpente para se relacionar a qualquer tipo de réptil. Tá? Esse conceito de que serpente é cobra, isso é uma coisa mais atual dos nossos tempos. Na época em que as obras foram escritas ou traduzidas, referia-se a serpente para qualquer tipo de réptil de uma forma geral. Como o próprio hebraico indica, que não era nenhum espírito maligno, né, porque se tratava de Nahash, que era um réptil propriamente dito, e não um espírito. Tá? Então as antigas literaturas já tratavam desses animais, mas não com os termos que conhecemos hoje, inclusive a Bíblia Sagrada. Literaturas antigas elas falam de serpentes voadoras, serpentes de pescoço comprido, serpentes de tronco rígido e serpente de cauda espinhosa, entre outros. Tá? Repetindo, serpente era o termo técnico para réptil, isso de uma forma geral. Existe registro fóssil que prova a existência desses tipos todos descritos acima. Tá? Então, através de fósseis encontrados, né, dos nossos queridos dinossauros, você vai ver que existiu sim serpentes voadoras, né, ou répteis voadores, répteis de pescoço comprido, répteis de tronco rígido e répteis de cauda espinhosa, entre tantos outros aí. Tá? Até mesmo o clássico literário anglo-saxônico, que viria a se tornar um filme, né, no futuro, Beowulf, você já deve ter ouvido falar, né, ele relata criaturas com essas características. Então, por mais que Beowulf seja uma obra literária poética anglo-saxônica, ela se faz valer dos costumes que eram conhecidos e falados na época em que ela foi concebida. Vamos ver um pouquinho mais. O escandinavo Beowulf relata que matou um monstro chamado Grendel, que segundo a descrição literária tinha cerca de 12 anos de idade, era bípede, né, ou seja, ficava de pé em duas patas, tinha 2 pequenos braços, ou patas se preferir, inclusive um arrancado pelo próprio Beowulf. Ele era um Muthbona, que quer dizer que mata com as mandíbulas, então tinha uma mordedura muito violenta, né? E a sua pele era impenetrável aos golpes de espada. A história de Beowulf conta também que ele matou a mãe de Grendel, logicamente que era uma fêmea, né, dessa mesma espécie, com as mesmas características. Ele também matou vários monstros marinhos e morreu aos 88 anos de idade em uma batalha para defender seu castelo de um réptil voador. Né? Usando as descrições da história de Beowulf, comparando ao que a gente conhece hoje, né, seja pelo cinema, seja livro ou revista, nós podemos dizer que provavelmente Grendel e a sua mãe eles eram o que a gente conhece hoje como tiranossauros. E o réptil voador, pelas características, né, contra quem Beowulf morreu em batalha, seria um dragão. Exatamente, um réptil voador, como nós conhecemos, né, pelo que a gente assiste em filme e desenho, pelo que a gente vê em livro. Então tudo indica que seria um dragão que matou, com que Beowulf matou, mas também morreu em batalha.
Outra literatura que nós podemos explorar para tentar entender como seriam alguns animais, né, com potencial para ser conhecido como dinossauros é a própria Bíblia Sagrada. Vamos ver alguns textos aqui que interessantes. Olha aí Jó 40, do verso 15 ao verso 18. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Olha só que interessante. Come a erva, a força está nos lombos, o poder no músculo dos ventres, a sua cauda é como cedro, o nervo das coxas está entretecido, e os ossos são como tubos de bronze e a ossada como barras de ferro. Há quem diga que esse animal é um hipopótamo, né? Então, olha, sobre o que diz, né, do behemoth, né? Vamos ver aqui. Veja mais uma vez o que o texto vai dizer. Come a erva, força está nos lombos, seu poder nos músculos do ventre. Quando quer, move a cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, ossos como tubos de bronze e ossadas como barras de ferro. Veja só que sobre o behemoth a Bíblia ela nos esclarece que a força nos lombos e o poder nos músculos do ventre está relacionado ao que é o peso dele. Né? Um animal que o lombo e o ventre são os músculos mais poderosos, fala que ele era um animal muito pesado, por isso que ele tinha toda essa estrutura muscular para poder suportar. Né? E a locomoção dele também, né? A maneira como ele se movimentava provavelmente muito lenta devido ao seu grande peso. Né? Relacionado ao tamanho do pescoço e ao tamanho da cauda, porque a cauda é comparada ao cedro, né, cuja árvore do cedro tem de 3 a 5 metros de altura. Então veja só que animal fantástico, não tem a menor chance disso ser um hipopótamo, né, nem um elefante, nem mamute, nem nada do tipo. Né? Força nos lombos e poder nos músculos do ventre está relacionado a peso, locomoção, relacionado a tamanho de pescoço e tamanho de cauda, que é comparada ao cedro, cuja árvore do cedro tem de 3 a 5 metros de altura. Se só a cauda dele é comparada com uma árvore de 3 a 5 metros de altura de madeira muito rígida, que tipo de animal era esse então? Né? O behemoth ou behemoth foi erroneamente traduzido para algumas versões bíblicas por hipopótamo e em alguns casos até elefante, mas pela descrição do texto nós vemos que não faz o menor sentido essa comparação de animais. Observe só. A árvore de cedro, que a gente já viu aí que tem de 3 a 5 metros de altura, mais ou menos. Vamos comparar aqui então. Vamos dividir em diferentes fases aqui por medida. Aí tem a tradução, né? Fala que poderia ser um hipopótamo. Se só a cauda dele é como a árvore de cedro, olha o hipopótamo aí. Né? Nem o hipopótamo inteiro é como a cauda, né, que fala que é como cedro. Será que talvez um elefante? Creio que também não, né? Agora, olha o animal que a gente tem mais próximo da descrição da cauda como cedro, pescoço comprido, os lombos dele e a força nos músculos do ventre. Olha só o que a gente tem conhecido. O nosso querido apatossauro. Tá? Aí você vai olhar assim e falar, mas a cauda dele não é que nem a árvore do cedro. Mas você tem que ver a perspectiva que esse animal está. Né? Ele não está exatamente de perfil como os outros. E a cauda dele pode ser rígida assim como o cedro. Tá? E olha o pescoço comprido, olha aqui a força nos músculos do ventre e nos lombos. É um animal extremamente pesado, se movimenta lentamente, mas que é muito forte. Tá? Estrutura muscular muito grande. Então, a possibilidade é que o nosso querido behemoth era sim um apatossauro. Veja que Deus, quando está apresentando a criação para Jó, ele mostra várias coisas que Deus cria e se orgulha de ter criado. E ele chega e apresenta o behemoth. Né? E a gente vai ver agora um outro animal que Deus apresenta para Jó como também o orgulho da sua criação, que é o Leviatã, né? A qual tem tantas informações contraditórias. Né? Olha só, a descrição de Jó 41 é ainda mais incrível e instigante quanto às suas características. Vamos ver alguns versículos, não todos, porque o capítulo inteiro 41 é dedicado a Leviatã e é um capítulo muito grande. Olha só o verso 1 aí. Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Se precisa de uma corda para pegar a língua desse animal, então, né, não é qualquer boca. Né?
Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Isso indica a característica de um animal voador, né? Aí o verso 7, ó, encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Deus está perguntando para saber se é possível. Agora, se a pele dele você não pode enchê-la com gancho e nem pegar com arpão a cabeça dele, que tipo de pele que esse animal tinha, né? Olha o verso 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Se ele tem graça na sua compostura, era porque era possível ver esse animal pousado em terra, ou ver ele de corpo inteiro na posição que ele ficava, seja na espreita, seja no repouso, a graça da compostura com que esse animal se postava, né? Verso 13. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Mais uma vez a característica de uma pele muito forte, comparada com uma couraça. Claro que o animal não tem couraça porque ele não tinha um acessório. Se trata da própria pele, né? Quem abrirá as portas do teu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. Que dentes eram esses que aterrorizavam quem olhasse? E veja que é Deus falando sobre Leviatã, né? Tem mais versos pra gente aqui, olha só. Verso 15. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada com um selo apertado. Olha só, as fortes escamas, mais uma vez a resistência da pele. Verso 18, olha que interessante. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Os espirros iluminavam. O que isso indica? A gente tem mais a seguir, olha só. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. 21. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. Tem mais. Levantando-se ele, tremem os valentes em razão dos seus abalos, se purificam. Um animal que quando ele se levanta de onde ele está, a terra treme por causa da propulsão que ele faz para se levantar. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Mais uma vez a resistência da pele dele. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Aí está falando das escamas, né? Estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo tomado em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. E agora olha só, ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Então esses foram os versículos do capítulo 41 que falam somente sobre Leviatã. Quantas características a gente viu, né, próximo desse animal? A gente vê um animal que solta fogo pela boca, nas narinas sai fumaça como enxofre, é um animal que quando ele se levanta e ele tem propulsão, ele treme a terra, os dentes causam pavor, a couraça é impenetrável, você não pode prender ele como um passarinho, nem brincar com ele como um passarinho, tudo que ele vê acima dos outros. Se ele está mais alto, ele se posiciona num lugar mais alto do que o nível da terra onde as pessoas normais vivem. Então, são características de um animal que tem capacidade de voar e de estar no céu acima da altura das coisas que se conhece. Então, com essas características, que animal que a gente arriscaria que é o Leviatã? Eu arriscaria que é o nosso querido dragão. Tá? O dragão conhecido mesmo, mitológico, da era medieval. Olha só, a descrição ela não indica asas, tá? Em nenhum momento fala que ele tem asas, mas traz alguns textos que nós vimos que indicam características de algum animal que voa. Tá? Não dá para brincar com ele como um passarinho, a compostura dele é graciosa, quando ele se levanta e sai do seu lugar ele treme a terra, e ele vê as coisas tudo mais alto, ele é rei sobre os mais altos. Então são características que indicam um animal voador. Por isso que eu estou supondo que o Leviatã ele é um dragão, principalmente pela característica também de soltar fogo pela boca. E aonde ele passa, o espirro dele acende a luz e você pode ver de longe. Tá? Isso é o texto bíblico que está dizendo, lembrando que é a tradução da Almeida corrigida e fiel.
Então, sobre o Leviatã, a característica mais marcante é expelir fogo da boca. E muitas culturas até hoje elas contam de répteis voadores que expeliam fogo, né, que são os dragões, principalmente na China, no Reino Unido medieval, bem como na mitologia nórdica. Todas essas culturas falam de dragões, mencionam, desenham, falam das características que são próximas dessas que a gente conhece. Então, olha, a própria bandeira do país de Gales, né, tem um dragão desenhado aí com escamas, com características desse réptil que a gente viu. O próprio dragão chinês, que é tão conhecido na cultura chinesa. E nós temos também aí brasões de famílias da Europa, das antigas civilizações europeias, que trazem o dragão como sendo o seu símbolo, o seu mascote, que é o símbolo de imponência, né? Então nós temos características aí do dragão que atravessam culturas, né? Tanto na Ásia quanto na Europa. Então nós temos aí vários indicativos de que esse animal ele existiu porque muitos se valeram da sua descrição, né? E a gente deve considerar isso, né? Que isso já vem desde as civilizações mais antigas. Sobre os fósseis de dinossauro, né? Assumindo então que os dinossauros existiram, mas nós não encontramos nenhum vivo para estudar, tudo que nós sabemos é através dos fósseis, tá? Muito do que nós temos em mente dos dinossauros vem do que o cinema e as revistas nos mostraram. Mas estudando os fósseis e a própria característica dos répteis ou dos mamíferos, dá para ter uma ideia mais realista, né? Os primeiros fósseis começaram a ser descobertos por volta dos anos de 1800. Então, aí, há praticamente quase um pouco mais de 2 séculos atrás, né? Quase 3 séculos, a gente começou a encontrar os primeiros fósseis de animais que viviam mais antigos, né? O Dr. Gideon Mantell, que é esse homem que você está vendo aí, o simpático, ele descobriu, olha só, um iguanodonte em 1822. Que, segundo o cálculo evolucionista, né, eles datam que ele viveu cerca de 132 a 100 milhões de anos atrás, né? Nosso querido iguanodonte, que foi um fóssil encontrado pelo Dr. Gideon Mantell em 1822. Na Chapada do Araripe, ali no Ceará, por exemplo, se encontra a maior quantidade de fósseis de pterossauros, olha só, nossos queridos amigos voadores. Também foi encontrado lá o fóssil do Santana Raptor Placidus, em rochas sedimentares, ou seja, fossilizado com rocha, areia e lama, tá? O que preserva a característica do fóssil, tanto que ao examinar dentro do fóssil foram encontrados restos de vasos sanguíneos, tecido mole e pele, tamanha a conservação que esse fóssil estava, que ainda tinha um pouco desse resquício de tecido dentro dos ossos para poder ser estudado. E aí nós temos o nosso querido fóssil do Santana Raptor Placidus, do grupo dos terápodes, né? Um animal até pequeno, cerca de 1,5 m de comprimento, né? Segundo o cálculo evolucionista, ele é datado aí de 110 milhões de anos atrás, tá? Ainda sobre o Santana Raptor Placidus, né, a gente tem aí um esquema do que eles encontraram, né? Então na figura A você tem aí o nódulo calcário, né, que é o membro posterior, e ele apresenta tecidos não resistentes, mas preservados. Que interessante isso, né? E aí no B e no C, nas fotos aqui do lado, você tem detalhe do tecido mole, né, preservado do Santana Raptor, né? São fibras, né, de pele e vasos sanguíneos. Olha que interessante como que isso estava bem conservado no fóssil desse animalzinho queridinho. Olha só, por um fóssil de tiranossauro que foi encontrado, né, e datado aí de 65 milhões de anos, segundo o cálculo evolucionista, e aí eles abriram o fóssil para verificar também o material dentro, né, para ver o quanto estava preservado, né, e eles encontraram os materiais abaixo, né, que pela durabilidade estimada, né, pela própria ciência e pela biologia, tá, pelos próprios cálculos que a ciência e a biologia propõem, examinando dentro do fóssil desse tiranossauro, eles encontraram esses materiais aqui que você está vendo, ó, vasos sanguíneos, células, fragmentos elásticos, a aparência do material ainda está fresco e tecido fibroso. E olha só que interessante, fazendo a datação desse material que estava preservado dentro, eles acreditam que a idade desse animal aqui, ou pelo menos quando ele morreu, não ultrapassa aí a casa de 5.000 anos. Que interessante, né? Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem aí um pouco mais de 6.000 anos, né? Então provavelmente tiranossauros conviveram junto com seres humanos, sim ou não? É interessante que os répteis, né, de uma forma geral, têm uma característica muito interessante. Eles não param de crescer até morrer, né? Então a altura de um réptil, né, o tamanho de um réptil, está muito relacionado à longevidade. Quanto mais ele vive, maior ele é. Um exemplo claro disso são as tartarugas da ilha de Galápagos, né? Aquelas tartarugas enormes que chegam a ter 2 metros de diâmetro.
E acredita-se que uma tartaruga viva aí até uma idade de 200 anos. Isso não é nenhum absurdo, isso está em livros de biologia, né? Se estuda isso em zoologia, então é uma informação só a nível de curiosidade. Os tiranossauros, né, tão conhecidos, né, pelo cinema principalmente, acredita-se que eles variavam pelos fósseis encontrados, né, de 1,80 m a 2,5 metros de altura. O maior fóssil já encontrado de tiranossauro tem 2,5 metros e não é aquele animal gigantesco que a gente vê na televisão. Tá? Então vamos conhecer alguns dos maiores animais que se tem registro se tratando dos dinossauros. Nós temos aí o plesiosauro, né, um animal aquático, aí, um tamanho estimado de 25 metros de comprimento, né, que seria praticamente um jacarezão com nadadeiras. Estima-se que ele pesava 150 toneladas. Tá? Olha que animal, né, pomposo aí. Nós temos aí o argentinossauro, veja só, os hermanos, né, com o dinossauro maior encontrado até hoje em todo o mundo, né, 40 metros de comprimento. E aí o comprimento está relacionado à ponta do focinho, à ponta da cauda. A altura dele, com o pescoço ereto e olhando para frente, estima-se 25 metros de altura, mas ele de comprimento tem aí 40 metros, né? É animal enorme. Peso estimado de 90 a 100 toneladas, né? Também encontrado no território argentino, por isso esse nome, né? Criativos eles, né? O outro é o encontrado aí, o pterossauro, né? Estimado peso de 100 quilos, com 13 metros de envergadura, ou seja, com as asas abertas da ponta de uma asa até a outra, 13 metros de envergadura. Nosso pterossauro, que é encontrado mais comumente em terras cearenses aqui no Brasil. Tá? Se os argentinos têm o maior animal em terra, nós temos o maior animal voador. Olha só que legal. Vimos então sobre os maiores conhecidos, mas não são somente de répteis enormes que o mundo dinossauro é composto. Na verdade, a grande maioria tem o tamanho dos animais domésticos, né, que a gente convive dia a dia, variando então desde pequenos, do tamanho de galináceos, até alguns muito grandes, equivalentes a prédios de 8 andares. Né? Diante das controvérsias da real idade que um dinossauro tem, né, das características muito similares às dos animais que a gente conhece, né, dos relatos ou através das culturas dos povos e da literatura antiga, seria possível os dinossauros terem sido contemporâneos dos seres humanos? Será que era possível isso? Pelo relato do Gênesis e a crença da criação absoluta de Deus, né, crendo que Deus criou todas as coisas, né, nós poderíamos responder que sim, ainda que não seja a unanimidade entre as linhas de pensamento teológicas. Tá? Mas vamos começar pelo relato bíblico da criação. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 20 e 21. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ainda verso 24, né? E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esses são os relatos bíblicos que nós temos das criações dos répteis. Então, se for para a gente inserir em quais dias da criação os dinossauros foram criados, nós vamos, entendendo que eles são répteis, inseri-los nos dias em que os répteis foram criados, ok? É importante frisar que répteis da terra, né, feras da terra e humanos foram criados todos no sexto dia. Se concordamos que literariamente, né, não existia o termo dinossauro quando o Gênesis foi escrito, né, a gente já falou sobre isso, se entendemos o conceito do uso do termo serpente e réptil, e se nós cremos que todo animal é criado por Deus, biblicamente é irrefutável que dinossauros e humanos foram contemporâneos, sim. Mas além do argumento bíblico, existem evidências fora da Bíblia de que dinossauros e humanos pudessem ter convivido, né,
vivessem na mesma época, convivessem? Será que a gente tem algum relato fora da Bíblia que sustenta essa ideia? Bom, nós temos algumas evidências sim, tá? Por exemplo, lá no Rio Parkway, no Texas, nós temos uma rocha que ela tem pegadas de homens e dinossauros juntos. Tá? Não sei se aqui vai ficar muito claro, mas aqui você tem as maiores, né, que são arredondadas com pontas às vezes em 3 ou 4, e nós temos pegadas menores, que são pegadas que são semelhantes a pegadas de pés humanos. Tá? Isso na mesma rocha. Então não tem como o dinossauro ter pisado, passa milhões de anos, depois o homem pisa na rocha e fica milhões de anos. Então estavam caminhando juntos, tá? A datação das pegadas ela é similar. Temos aí também na caverna Thompson, em Utah, também nos Estados Unidos, uma gravura parecida com o pterossauro. Tá? Aqui você vai ter as patas, e aqui você vai ter as asas, e aqui o pescoço comprido, e aqui uma abertura que parece um bico. Não sei se você consegue ver claramente aí. Talvez se estiver no celular está um pouquinho menor, mas se estiver na TV ou no notebook você consegue ver maior essa figura. É uma gravura pintada na parede de uma caverna por um pterossauro. Então será que foi um pterossauro que pintou o pterossauro? Aqui nós temos no Parque Nacional Tassili, né? É na Argélia esse Parque Nacional, e aí a gente tem dois desenhos muito interessantes aí, né? Seria um brontossauro e um outro grande animal de chifres curvos, né? Você tem aqui do lado que parece o nosso querido brontossauro, e aqui você tem um animal maior do que ele, que tem chifres curvos para trás. Desenho interessante, né? Um animal de chifres curvos maior que um brontossauro? Que tipo de animal seria, né? Mas foi desenhado por humanos. A gente tem agora isso aqui é muito interessante. São as famosas pedras Ica, né? Não Inca, mas Ica, do Peru. Essas pedras, elas têm, para você ter uma ideia, elas são datadas de 500 anos atrás, né? A idade dessas pedras aqui. Só que olha só, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a gente tem duas pedras que tem o desenho do que a gente conhece hoje como nossos queridos Triceratops. Inclusive esse Triceratops aqui está com um guerreiro, né, peruano em cima dele montado aqui como um animal doméstico. Agora olha só, essas pedras têm 500 anos de idade, mas o primeiro fóssil de Triceratops ele foi encontrado há um pouco mais de 100 anos atrás. Então, muito antes ele já era conhecido, mesmo antes da gente encontrar o fóssil e ser de conhecimento contemporâneo. Muito interessante, né? Aqui você tem um outro dinossauro de pescoço comprido aqui pegando um humano pela boca. Pela proporção do humano e do dinossauro, eles possivelmente tinham alturas quase proporcionais. Lembrando que eu falei há pouco que os dinossauros tinham aí, em média 1,5 m de altura, né? O tiranossauro nem era tão grande, era de 1,80 m para 2,5 m, então não é nenhum absurdo pensar nessa forma. Nem todo dinossauro ele é descomunal e é enorme e é gigante, tá? Só o nosso argentinossauro aí, mas vamos deixar a moral dos hermanos não tão lá em cima. Olha só, isso é interessante, né? Na montanha El Toro, em Guanajuato, no México, nós temos as famosas figuras de Acámbaro. Tudo isso aqui, se você digitar no Google do jeito que você está vendo esse termo, eles vão te mostrar essas mesmas imagens, tá? E olha aqui, todas essas imagens feitas de barro, todos com formatos de dinossauros, olha que interessante. E essa aqui no canto, inclusive, olha, ela parece muito o nosso dragão chinês, né? Que a gente viu que ele é quase uma serpente voadora mesmo, com patas, né? Olha só, agora aqui, olha, ainda ali no povo peruano, nós temos um tecido aqui do povo de Nazca, isso aqui lá no deserto do Peru. Nós temos aqui um grande animal com outro menor dentro dele, e nós temos aqui esse animal que parece uma grande serpente pelo corpo, e olha o rosto dele aqui, que é o mesmo que esse daqui, olha. Isso no tecido deles. E aqui a gente tem o mais instigante de tudo, né, que são os famosos geoglifos no deserto de Nazca. Isso aqui é vista aérea, tá? Que seria praticamente aí um dragão, a boca aqui soltando fumaça, né, a serpente aí. Isso tudo na cultura desses povos, eles fazendo as próprias inscrições comprovando que esses animais existiram e conviveram com os humanos, tá? Isso aqui é muito interessante, olha, uma pintura feita pela tribo Cucuyalange, né, uma pintura com forma de dinossauro aí. E essa pintura ela foi feita cerca de 100 anos antes dos ingleses eles chegarem na Austrália. Né? E olha só que interessante que o primeiro fóssil de plesiosauro foi encontrado no século XIX, né? Ou seja, muito depois de que essa pintura foi feita. E aqui você vê esse animal aqui está sendo rodeado por esses nativos. Né? Não sabemos se eles estão rodeando porque estão adorando ele,
né, com os braços abertos, ou se eles estão encurralando para atacar. Isso a gente não consegue supor só olhando pela pintura. Mas olha que interessante isso, uma pintura feita antes mesmo de se encontrar o primeiro fóssil conhecido de plesiosauro. Agora isso aqui é incrível. Por falar em plesiosauro, nós temos fotos tiradas na Praia Moore, em Monterrey. Isso aqui é de 1925. 1925. Olha as fotos, né? Encontrado em 1925. O pescoço desse plesiosauro, só o pescoço, media aí aproximadamente 6 metros de comprimento. E olha o mais interessante de tudo, que o apodrecimento, né? O estado de putrefação desse pescoço e dessa cabeça indicava que ele tinha morrido aproximadamente 7 dias antes da foto ser tirada. É o mesmo cálculo que se faz quando uma pessoa morre, você estima quanto tempo faz que ela morreu. Fizeram o mesmo cálculo aqui da putrefação da cabeça e do pescoço desse plesiosauro, e o cálculo dizia que esse animal devia ter morrido há mais ou menos uns 7 dias. Isso em 1925, quando esse dinossauro então morreu de causas desconhecidas. Que interessante, né? Em 1925 nem dava para você adulterar a foto ainda, né? E mais plesiosauro, gente, a grande serpente do mar. Isso aqui é muito interessante. Ó. Na costa da Nova Zelândia, né, em 1977, já não tão assim tempo atrás, né, um zoólogo japonês ele encontrou essa carcaça em decomposição, né, do plesiosauro. E ele inclusive criou uma arte conceitual aqui desse selo comemorativo, né? Ele era chamado de Zuiumaru, o monstro do mar. Né? E aqui é interessante que era uma data comemorativa, né? Um centenário japonês aqui de 1877 a 1977. Veja só, usaram até a carcaça do plesiosauro como comemoração de um grande feito no ano de 1977. Então, olha, a gente está vendo aí divergências sobre a idade dos dinossauros, né? Uns encontrados mais recentemente, cálculos que falam de centenas de milhões de anos, né? Então, sobre as idades dos dinossauros, que são aceitas, né, cientificamente, eu vou me atrever a dar uma leve pincelada só na maneira como é feita a datação. Mas você pode conferir com um especialista de verdade, né, da área, assistindo o vídeo, que o link está na descrição desse vídeo aí, tá? Sobre método de datação, tá? Então, assim, basicamente, o teste de carbono 14 até 2020, né, ele era o mais aplicado e confiável que existe, mas o mesmo já foi até atualizado. Ainda é carbono 14, mas agora o método mais atualizado para entender o carbono 14, mas agora existe aí uma outra, se fala assim carbono 12, mas ele já tá atualizado desde 2020, tá? Mas essa atualização, inclusive, a própria atualização, ela admite que haverão mudanças significativas nas idades que escreveram não só a história, mas a pré-história. Essa atualização do método de datação pelo carbono, ela admite que várias idades vão ser corrigidas aí, tá? Vamos entender, então, bem a grosso modo agora, como que é o método de datação do carbono 14, então. A técnica de datação por radiocarbono, ela mede o quê? A presença de um isótopo instável, né? Por isso, muito mais raro, né, que é o carbono 14, que na natureza ele é produzido a uma taxa constante na atmosfera superior da Terra. Então a natureza está sempre produzindo aí carbono 14, que é um isótopo instável, ela produz muito carbono 14. Quando uma planta ou um animal morre, ela para de absorver esse isótopo que foi acumulado, e aí ele começa a decair a quantidade. Então veja, todos os seres vivos, né, plantas ou animais, eles vão acumulando o carbono 14 no seu corpo. Mas quando ele morre, esse acúmulo começa a decair. Então olha só, medir a quantidade restante de carbono no corpo do morto fornece uma estimativa de há quanto tempo alguma coisa morreu. Então uma planta ou um animal ele vai acumulando carbono 14, vai absorvendo da atmosfera da Terra a vida toda. Quando ele morre, ele para de absorver. Então você faz o cálculo de datação para saber o quanto ainda resta. Tá? Ou seja, se quando ele morre começa a decair o acúmulo, você mede a quantidade restante de carbono 14 e ele te dá uma estimativa de quanto tempo faz que aquele animal morreu. O problema é que a humanidade, principalmente nas últimas décadas, ela tem lançado na atmosfera o carbono de combustíveis fósseis, né? Principalmente aí os veículos motores, né? Então,
eles não têm mais uma quantidade mensurável de carbono 14. O que isso quer dizer? Que os hábitos, né, a industrialização como um todo, ela está alterando já de muito tempo a atmosfera terrestre, desde muito tempo. E aí não tem mais uma quantidade capaz de medir precisamente o carbono 14. Aí o resultado é que bilhões de toneladas de carbono 12, né, artificialmente postas na balança, estão arruinando a proporção constante dos dois isótopos. Então, para você fazer a datação de carbono 14, você tem que considerar de que a atmosfera não sofreu alteração nenhuma em nível de poluição, de radiação, de você lançar fumaça, lançar combustível fóssil. Você tem que considerar que está tudo estável. Mas, como a gente sabe que isso não é verdade, isso acaba prejudicando o cálculo, fazendo com que as idades não sejam absolutas, mas muito mais relativas. Conforme a própria explicação aponta, né, aqui a gente já disse, o problema é que a humanidade, principalmente nas últimas décadas, tem lançado na atmosfera o carbono de combustíveis fósseis, que não tem mais uma quantidade mensurável de carbono 14. O resultado é que bilhões de toneladas de carbono 12, artificialmente postas na balança, estão arruinando a proporção constante entre os dois isótopos. Então veja só, o método por si só ele se prova falho, porque as condições do ambiente não são constantes ao longo da existência. Quantas vezes a atmosfera não já foi alterada por poluição, industrialização, por máquina, por exploração humana dos recursos, né? As propostas evolutivas elas são falsas, né? E eu não estou falando de mal intencionado, teoria da conspiração nem nada, mas simplesmente pelo estudo das variações climáticas, né? E os efeitos disso, tanto na geologia, a arqueologia, a paleontologia. As variações climáticas por si só já são um agravante. Fala assim, buraco na camada de ozônio, a gente fala sobre efeito estufa, né, o derretimento das geleiras. Tudo isso influencia na atmosfera. Então tudo isso influencia na emissão de carbono 14 e na absorção dele. Então o próprio método por si só se mostra falho. Aí sobre a extinção dos nossos queridos dinossauros, né? Havia uma crença na teologia da época medieval, principalmente na Idade Média, de que era inconcebível que alguma espécie que Deus criou no Éden fosse extinta. Por isso que, ao surgir os primeiros fósseis, não era admitido que fossem criações do Éden, mas de um período anterior. E aí vem a teoria da lacuna, né? Lembra no primeiro episódio que a gente falou sobre ela? Essa crença foi chamada de fixismo, tá? Não de ficção, mas de fixo. Tá? O fixismo é o quê? O fixismo é de que as coisas sempre foram daquele jeito. Tá? E admitir que Deus criou seres que foram extintos era como admitir que Deus tinha perdido uma briga para Satanás, que tinha destruído a criação dele. Então era inconcebível que tivesse existido uma criação extinta por Deus. Né? E essa crença, né, que ela se sustentava em parte pelo texto que está em Eclesiastes 3,14, né, que diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então é complicado você querer usar um texto de que tudo que Deus fez dura para sempre e você admitir que alguma coisa foi extinta, né? Mas tem as exceções e o texto tem que ser inserido no contexto, né? Por mais que de repente uma coisa não exista hoje, então a gente não pode conceber a ideia de morte, né? Se fosse o caso de crer na não extinção, a gente deveria crer na não morte também. Porque Deus cria humanos para que humanos morram. Ah, mas não é a raça humana extinta, mas são pessoas que deixaram de existir, morreram, né? Então a gente tem, por exemplo, o próprio Eclesiastes 12:7, né? O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu, tá? Mas é errado pensar assim, porque os dinossauros eles fazem parte das espécies subdivididas, né? Desde o Gênesis. Os dinossauros eles não são uma classe separada. Os dinossauros eles não são um grupo independente das outras espécies. Os dinossauros eles estão inseridos em classes de mamíferos, de répteis, de aquáticos, de aves. Tá? Dinossauro não é um grupo isolado. Dinossauros, na verdade, são animais pertencentes a outras subdivisões. O dinossauro pode ser mamífero, pode ser um dinossauro réptil, pode ser um dinossauro voador, pode ser um dinossauro aquático. Então, quando Deus cria as aves, tem dinossauros voadores ali que são aves que estão junto. Quando Deus cria animais aquáticos, tem dinossauros aquáticos que são dessa classe. Eles não são uma classe isolada. Então até você dizer que os dinossauros foram extintos é errado. Você pode dizer que alguma
raça, seja réptil, voadora, aquática ou terrestre, foi extinta, mas dinossauro de uma forma pura não é verdade. Tá? Então até esse termo é complicado de ser usado. Então, infelizmente, até hoje, nós temos conhecimento de espécies sendo extintas. Então Deus estaria perdendo a briga até hoje? Tá? Na descrição vai ter um link aí com uma vasta lista de espécies extintas, né? Desde as mais recentes até as mais antigas. Você vai ver que tem espécies de animais extintos aí de 2019, 2018 para trás. Então, infelizmente, até os dias de hoje, algumas espécies ainda estão sendo extintas. A crença de que os meteoros extinguiram os dinossauros, né, ela ganhou força na década de 90, quando estudaram uma área do México que foi afetada pela queda de um meteoro que ocasionou aí vários tsunamis, né, que além de matar a vida na Terra, geraram vários cânions e cadeias montanhosas. Tá? E aí foi a oportunidade pontual de relacionar as teorias do conceito dispensacionalista, né, da Terra caótica, queda de Lúcifer, pré-Éden adâmico, né, e extinção dos dinossauros. Foi a oportunidade perfeita para eles juntarem e querer dizer assim, a Bíblia falou disso, do meteoro que extinguiu os dinossauros, é a Terra caótica, lá do Lúcifer, antes do Gênesis. A gente já viu sobre isso também. Se você não viu, você tem que assistir lá a teoria da lacuna, tá? Daí então surge a teoria da lacuna que nós já vimos anteriormente. Percebe como que alguns conceitos eles se misturaram entre ciência e religião? É o que a gente já falou também, a tentativa de querer fazer com que os dois caminhem juntos, mas na verdade eles não precisam caminhar juntos porque não necessariamente se eliminam. A gente tem que ter isso em mente também. Então, acredito que os dinossauros não foram extintos pela queda de Lúcifer e foram criados na semana da criação de Gênesis 1, a teoria mais forte que resta nós estudarmos é da extinção pelo dilúvio, que é um evento de uma catástrofe de extinção global que nós temos conhecimento na Bíblia. Tá? Então nós vamos ver no próximo episódio, mas por hora nós podemos adiantar alguns questionamentos. Né? Por exemplo, por que os animais não foram preservados na arca? Tá? Uma linha de pensamento diz que é devido ao risco que apresentariam para os humanos e animais menores, pela escassez de alimento de uma terra que ainda se recuperaria de uma catástrofe global. Então, para tentar explicar a extinção dos dinossauros e por que eles não foram preservados na arca para terem continuidade depois na Terra renovada, uma primeira linha de pensamento fala que os animais não foram preservados na arca porque eles apresentariam muito risco, né, de humanos e animais menores, porque a Terra ia estar se renovando, ia ter falta de alimento, né? Está vindo de um alagamento global, então as coisas não seriam tão simples. E aí esses animais de grande porte iam acabar comendo os humanos e animais menores para poder sobreviver, e isso frustraria os planos de Deus fazer um reboot na Terra com a família de Noé. Então é uma primeira linha de pensamento. Uma outra linha de pensamento diz que era uma criação proveniente de Satanás para desequilibrar o ecossistema natural criado por Deus. Então Deus não preservou eles na arca porque era uma oportunidade de eliminar algo que Satanás tivesse criado. O que também é um absurdo porque a gente entende que Satanás não tem poder para criar coisa alguma. A única coisa que a Bíblia diz que é a criação dele é a mentira, porque ele é pai da mentira. Então essa teoria também é absurda. Outra teoria diz que a terra amaldiçoada pelo pecado de Adão, ela afetou não só a flora, mas a fauna. Então ela tornou os animais violentos e predadores, né? Que no caso dos dinossauros aproximaria bastante do que o cinema hoje retrata. Então, uma teoria, eu acho que é até menos absurda, né? Ela tem a sua coerência, tem a sua lógica, mas uma teoria diz que os animais, né, os dinossauros, não foram preservados na arca porque como a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, isso afetou não só a flora, né, porque a terra ia começar a produzir espinhos, e abrolhos e cardos, né, mas também afetou os animais, que assim como os humanos passaram a ser carnívoros, predadores, né, agressivos, e aí você pega um dinossauro muito grande, agressivo e carnívoro, não podia resultar em coisa boa, né? E por isso eles não teriam sido preservados na arca para não terem continuidade após o dilúvio, tá? Uma última linha de pensamento aí. Outra diz que alguns animais eles estavam sim na arca, dentre os grupos que Deus designou. Tá? No entanto, ao descer da arca, sofreram, né, com as novas condições climáticas, produção de alimento e principalmente a exploração predatória humana.
Então, eu acredito mais nessa teoria, tá? De que alguns animais eles estavam sim na arca, né? Deus manda, né, que vá algumas aves, alguns animais terrestres, alguns répteis da terra. Deus ele designa classes muito específicas. E como a gente falou agora há pouco, o dinossauro não é uma classe exclusiva, mas são animais pertencentes a mamíferos, a répteis, a aquáticos, a aves. Então, essa teoria diz que tinha sim alguns animais ali na arca preservados para pós-dilúvio terem continuidade. Mas aí até se adaptar à nova condição climática, a nova escassez de alimento, né, o recurso mais limitado, e o próprio ser humano explorando, né, esses animais, domesticando, mas como predadores, né, se alimentando, matando para vender a couraça, vender os dentes, como a gente conhece, né, vender os chifres, enfim. Também teria sido a razão de que, mesmo após o dilúvio, eles foram preservados na arca, mas foram extintos por causa dessas condições adversas, entre elas o ser humano. Pode parecer uma pergunta ridícula, mas há a possibilidade de haver dinossauros vivos ainda hoje? A resposta é sim. Na floresta amazônica, por exemplo, cerca de 2% de todo o território existente foi pesquisado. Há 98% de floresta amazônica que não podemos pesquisar, que não sabemos o que tem lá dentro, quem vive, o que esconde. Pode ter ali espécies, né? Então, quais são as chances de haver espécies não descobertas e catalogadas ali, inclusive tribos indígenas? Na África, uma região muito maior que a floresta amazônica, por exemplo, abaixo do deserto do Saara, muito pantanosa, cerca de 1% foi pesquisado, né, ou explorado. Então veja só, embaixo do deserto do Saara, uma área gigante que não se pesquisou tanto, né? É muito difícil nós dizermos que não existe mais dinossauro vivo entre nós. É difícil a gente dizer que não existe mais dinossauro, mas certamente a chance não é igual a zero. Se alguém te perguntar qual a chance de existir dinossauros ainda hoje, certamente a chance não é zero. Tá? Dizer que não existe mais dinossauro seria, no mínimo, ignorância ou tolice. Então, falando nisso, o que a gente pode dizer, por exemplo, dos oceanos, né? A Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo da Terra, o tsunami de 2004, né, que atingiu a Indonésia, ele trouxe para a superfície algumas espécies de animais aquáticos que a gente ainda não conhecia, que viviam muito no profundo, né? Os oceanólogos mesmo, eles admitem que sobre as criaturas marinhas não se sabe muito, e é possível descobrir cada vez mais. Os próprios selacantos, né? Olha só, quem diria, são datados aí com uma idade de 350 milhões de anos atrás. Eles seriam os mais antigos a serem catalogados, correto? Né? Pois olha só, nós temos evidência de que eles ainda nadam pelos oceanos da Terra. Olha aí uma foto de um selacanthus aí. Um dinossauro vivo? Sim. Exatamente, um dinossauro vivo. Se você considerar que ele é dinossauro baseado na idade que ele é datado, tem vivos até hoje. Os registros fósseis encontrados indicam que não há dúvida sobre a existência dos dinossauros no passado, mas pela quantidade encontrada, certamente eles não eram maioria no planeta. Tá? Essa ideia de que eles governavam uma terra antiga ou a terra caótica, que houve um período que os dinossauros governavam a Terra, isso, se você basear por quantidade de fósseis, não era verdade. Tá? Então, se o domínio fosse pela quantidade de fósseis, quem dominou a Terra antigamente eram as baratas.